Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprovski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Se você está assistindo ao canal pela primeira vez, gostaria de lhe convidar para dar uma olhada em nossa playlist. São vários tópicos com muito material a respeito de processos de imigração para Portugal. Se gostar, e o que eu espero que aconteça, quero lhe convidar para quê? Para que se inscreva no canal, dê o like aos nossos vídeos e marque o sininho na página do YouTube. Para quê? Para que o YouTube informe a você automaticamente tudo aquilo que nós formos postando no decorrer do tempo, automaticamente. Para os demais, que já nos conhecem, que já estão aqui, que já são inscritos, que já são seguidores do canal, nosso muito obrigado por estarem conosco, por enviarem suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas, seus comentários. E eu sempre lembro para vocês o seguinte: isto, ou seja, as críticas, comentários, coloque aqui embaixo do vídeo, não tem problema nenhum. Agora, se o assunto é particular, se o assunto está relacionado com algo que é de um processo específico seu, você começou um processo e tem dúvidas a respeito, você começou uma situação, ou tem um projeto que quer executar para Portugal de imigração, seja por visto, que é o correto, não é? Por isso nós, inclusive, temos o nome de Canal Portugal Legal, porque ele é fundamentado e baseado na legalidade dos processos. Então faça o quê? Entre em contato aqui pelo nosso Instagram. Está aqui o nosso Instagram, é por aqui que você vai lá e vai colocar a sua informação, sua mensagem, e certamente o assunto será tratado, será dado um retorno para você com mais agilidade do que colocado aqui debaixo do próprio vídeo. Perfeito? Muito bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o quê? Documentos vencidos em Portugal. Foi aprovada a medida, ou seja, o decreto-lei que prorroga os títulos, os documentos, os vistos, enfim, tudo aquilo que depende de prazo para ter validade dentro de Portugal. Observe, dentro de Portugal, por um ano. E isto já havia sido ventilado há muito tempo atrás, muita gente se preocupou com essa questão da renovação deste decreto-lei que prorroga e vem prorrogando desde a época do Covid a validade dos documentos. Por quê? Porque o Estado não tem condições de resposta. O Estado não tem efetivo para isto e o Estado não tem tecnologia para isto. Portanto, desde a época do Covid, antes ainda da extinção do CEF, começaram a se acumular os processos, sejam eles de visto, renovação de residência, busca da primeira residência, tudo pode-se dizer que praticamente parou. Se não parou, mas estagnou, ok? E com estes decretos, eles iam, de tempos em tempos, prorrogando a validade destes documentos que eles não conseguiam responder aos interessados. E agora, ao invés de prorrogar por 6 meses, que é o que vinha sendo feito até o último, que saiu no início do ano, porque prorrogou até 30 de junho, desta feita, o governo português resolveu dar uma largada e fez o quê? Aprovou um decreto-lei que vai fazer com que todos os documentos que se encontrem vencidos tenham validade por mais um ano, contando a partir do dia 1º de julho de 2024. Portanto, se você tem documento vencido, agora você vai ter mais um ano para poder transitar livremente em Portugal e ter os seus documentos reconhecidos como válidos. Mas existem situações que merecem aqui comentários à parte, que merecem ser observados, porque podem trazer surpresas para as pessoas e, para não dizer só surpresas, podem trazer prejuízo para as pessoas mesmo, porque nós vamos ver isto na prática, como acontece e o porquê acontece. Mas, de toda forma, foi então aprovado no Conselho de Ministros e certamente você já deve ter passado lá na página do Diário da República para procurar o decreto, para ver onde é que está, o que está escrito, como é que é, o que não é. Mais uma vez eu digo para vocês, calma,
Por quê? Porque um decreto-lei carece do crivo do senhor presidente da República. Ou seja, o decreto-lei ele precisa ser promulgado pelo senhor presidente da República. O decreto-lei foi aprovado no Conselho de Ministros, foi entregue ao senhor presidente da República para que ele o analise e diga, está tudo correto, está tudo ok, eu assino embaixo. E daí ele vai para a publicação no Diário da República. Seja no diário normal, seja no diário, se já saiu o Diário do Dia, às vezes ainda é feita uma edição extra, e o decreto, então, é promulgado. Isto depende tudo da necessidade, da agilidade que isto precisa ter. Como nós estamos hoje, dia 26 de junho, e o decreto é válido até o dia 30, nós ainda temos aí alguns dias para que isto ocorra. Então, certamente, isto não é uma sangria desatada, isto vai ocorrer nos próximos dias, talvez até hoje ainda possa ocorrer, porque o dia ainda não acabou, nós estamos em expediente, nós estamos em trabalho, então isto pode até acontecer hoje, que saia uma edição extra, ou que seja publicada amanhã. Isto depende agora única e exclusivamente do senhor presidente da República. Dito tudo isto, eu vou colocar então para vocês aqui uma matéria do Diário de Notícias que trouxe de forma bastante resumida, mas suficientemente clara para que a gente possa sobre isso tecer alguns comentários e fazer uma leitura para que tranquilize você que está nesta situação. O governo aprova a prorrogação dos títulos CPLP por um ano. Gente, não é só o título CPLP. Não é só o CPLP. Você tem o título de residência CPLP, você tem o título de residência obtido por trabalho, você tem o título de residência obtido por atividade através de recibos verdes, você tem o título de residência para estudo, você tem o título de residência para quem é aposentado, para quem é investidor, para quem é pesquisador. É tudo, tudo, não é só CPLP. Coloca-se CPLP, porque é uma questão de chamada. Então todo mundo, porque o CPLP, CPLP. Não é só isso. Tem muito mais coisa além disto. Além disto, por exemplo, você tem todos os documentos, aquele cidadão brasileiro. Vamos lá. Um caso. Cidadão brasileiro que tem título de residência e fez o seu cartão cidadão através do acordo que existe entre Brasil e Portugal, e que o cartão cidadão está vinculado com o título de residência. Se você pegar o seu cartão, se você é brasileiro, tem cartão cidadão, você tem o Estatuto de Igualdade, vira o seu cartão para o lado de trás, onde tem lá o seu NIF, o seu número de segurança social, o seu número de utente. Na parte de cima deste cartãozinho, você vai encontrar que este título foi concedido através do acordo bilateral, né, e que é do Estatuto de Igualdade. Este documento, ele tem a exata expiração, ou seja, ele é válido até o mesmo dia do seu título de residência ou do seu cartão de residência, quando se trata daqueles familiares de europeu. Então, o cartão de residência depende do título ou do cartão de residência. Título de residência, cartão de residência. E o outro é o cartão cidadão. O cartão cidadão depende destes dois para nós. Então, se nós perdermos a validade do título de residência, porque não conseguiu renovar, ou do cartão de residência, porque não conseguiu renovar, o cartão cidadão foi para o espaço. Foi para o espaço, porque a validade é a mesma. Um depende do outro. Ou melhor, é o cartão cidadão que depende dos títulos e que depende do cartão de residência, do familiar de europeu. Então, você perdeu o seu cartão de residência, o título de residência, digo de novo, seu cartão cidadão foi para o espaço. Então, vamos lá para a matéria. Governo novo. O novo governo empossado no início de abril havia garantido ao Diário de Notícias que o decreto-lei seria publicado até o dia 30 de junho. Sim, ele pode ser publicado até 30 de junho. Estamos no dia 26, foi aprovado ontem, promulgação do senhor presidente da República, publica, tranquilo, não se preocupem, vai funcionar. Mas não é só isso, tá? A matéria, quando nós descemos aqui um pouquinho, diz que está aprovado em Conselho de Ministros, decreto-lei que prorroga por um ano todos os documentos e vistos relativos à permanência de estrangeiros em território nacional. Percebam, não é só CPLP,
todos, entre os quais se incluem os títulos de residência da comunidade de país de língua portuguesa. O documento foi aprovado em Conselho de Ministros e já enviado para a sanção presidencial. Aqui, já enviado para a sanção presidencial. Lembram daquele outro decreto que acabou com a manifestação do interesse? Então, ele foi feito num dia e aprovado no outro. Talvez esse aqui seja aprovado hoje. E aí seja publicado. Talvez hoje ainda, ou talvez amanhã. Mas está nas mãos da Presidência da República. O prazo do decreto-lei anterior acabaria no dia 30 de junho. Com a aproximação desta data, o que aconteceu? Os imigrantes, em especial brasileiros, estavam ansiosos. Por que sempre é o brasileiro? Por que sempre o brasileiro está na ponta da fila? Porque é o maior número de imigrantes em Portugal. Quando se busca informações a respeito, vocês vão ver os números que são enormes em relação às demais etnias. Então, por isso fala-se do brasileiro. Por quê? Porque ele é o maior número aqui. Poderia ser aqui qualquer nacionalidade, mas vai falar do brasileiro. Não faria nem sentido, né? Colocar na matéria aqui, em especial os brasileiros. Não tem nada de especial para brasileiro. O brasileiro é que nem outro imigrante qualquer aqui. Isso não faz diferença. O brasileiro tem algumas vantagens, por exemplo, não precisa de visto para entrar, quando ele vem fazer turismo. E aí sim o brasileiro se beneficiava disto para conseguir, através daquele jeitinho, lá na lei, entrou legalmente, é considerado legalmente, pronto, faz a manifestação. Essa mamata acabou. Para todos, não só para os brasileiros. Então, muitos imigrantes estavam ansiosos, eu nem vou falar nessa outra parte, estavam ansiosos, conforme dezenas de relatos ao Diário de Notícias. Segundo já noticiado este jornal, a incerteza do título CPLP, criado em março de 23, né, isto é fato, eles trouxeram aí uma série de prejuízos aos imigrantes, demissões, não renovação do contrato de trabalho, perda de abono familiar e perda de inscrição em centros de saúde do país. Não é só o CPLP, gente. Qualquer cidadão que esteja em Portugal e perdeu o seu título de residência, porque perdeu no sentido venceu e não conseguiu renovar, porque não há vagas para renovação. Não há. Então, o que acontece? Quando você entra nesta situação, você vai sim ter problemas, não só estes aqui que estão enunciados. Existem outros problemas, outras implicações, né, que levam além disso aqui. Por exemplo, você perde, né, a sua chave móvel digital para quem tem cartão de cidadão. Então eu não consigo mais acessar o meu SNS, eu não consigo mais fazer determinados e acessar determinados portais que exigem uma certificação digital. E o meu cartão, quando eu tenho a chave móvel digital, permite isto. Então eu perdi, além de, né, poder perder o meu contrato de trabalho, porque eu estou com o meu documento irregular, vencido, isto se torna um problema para todos, não só para os cidadãos brasileiros, que são, de fato, a maior comunidade de imigrantes dentro do Estado português. O governo do PSD, empossado no início de abril, havia garantido ao Diário de Notícias que o decreto-lei seria publicado até 30 de junho. A opção por estender o prazo por decreto ocorreu por não haver tempo, né, suficiente para mudanças no título do CPLP. O Ministério da Presidência pretende tornar o modelo do documento igual aos demais títulos de residência e garantir os mesmos direitos. No entanto, a situação depende de acertos com a Comissão Europeia, ao que não daria tempo de mudar até 30 de junho. Vamos lá. O que acontece aqui? A ideia é aquilo que já se falou lá atrás. Inclusive nós aqui no canal falamos isso, tem petições públicas que abordam este tema especificamente. O cidadão que veio para o CPLP, entrou em Portugal com um visto de procurar trabalho, com um visto de estudo, mas ele é CPLP, ele tem lá algumas vantagens. E como o volume era muito grande na época, o que fez o CEF? Criou o portal da CPLP, e aí você podia tirar o título. O título você pagava a taxinha, automaticamente recebia. Agilidade total. Perfeito. Mas a questão é que este documento, aquele papelinho, como ele é conhecido nos meios aqui, ele é válido única e exclusivamente para Portugal. Ele não tem os dados, ele não tem as informações necessárias para alcançar
aquele outro, aquele cartãozinho plástico, que é o padrão estabelecido pela União Europeia. Então, se eu entro em Portugal e vou buscar o meu título de residência em Portugal, e para que ele seja concedido a nível e reconhecido a nível de União Europeia, de espaço Schengen, ele tem que cumprir determinadas regras. E sem cumprir estas regras, este documento não serve para nada. E foi o que aconteceu. Isso, na verdade, por exemplo, a questão da circulação, isso está previsto no Acordo de Mobilidade CPLP. Portanto, não há ninguém que alegar desconhecimento de lei. Isto não serve. Isto não funciona. O problema é que políticos foram para a mídia e soltaram uma informação dizendo que era tudo igual, que podia viajar, que podia tudo. Bem, está escrito lá, quer dizer, quem errou foi aquele que foi lá e disse, e que era sabedor da informação, ele jamais pode se excusar disso, e abriu o bico e disse coisa que não devia. Pronto. Aí, depois as coisas começaram a acontecer, os países começaram a negar a entrada destas pessoas, e aí o alarde foi grande, o acesso à informação foi grande, mas isto estava previsto na legislação. O problema maior foi que, além disto, Portugal não fez, de novo, a tarefa de casa, que era conceder o título. Poderia até ser um título, aquele papelinho, ele poderia ser provisório. Ele poderia ser um título de residência provisório, e depois viria o definitivo. Mas não. Resolveram deixar aquele valendo e pronto. E aí as coisas complicaram. Pois bem, vamos voltar à tela aqui. Então, isso está em discussão com a Comissão Europeia para que o padrão de cartão, de título, seja então padronizado e seja concedido a todos esses que têm CPLP o mesmo padrão, o mesmo título, com os mesmos direitos. Muito bem. Esta data foi estipulada ainda pelo antigo executivo que assinou a última prorrogação, Aqui isso vem lá da época do Covid-19, está aqui. Aqui se fala ainda do governo Antônio Costa, que estava naquela época lá em poderes. E, muito bem, foi para o CEF, CEF virou AIMA e o problema continua. Para não dizer, agravou-se. Por razões que nós já debatemos aqui no canal, e todos que têm canal, e enfim, que fazem utilização da mídia, resolveram comentar, criticar, e com certeza, e com toda a razão, porque realmente isto passou do seu limite. Estima-se que são mais de 400 mil processos hoje, e esta matéria aqui diz que ao todo são mais de 160 mil pessoas que estão em Portugal com autorização de residência CPLP. Agora é só CPLP, 160 mil. Sendo a maioria pessoas que já estavam em território nacional, tinham manifestação de interesse e trocaram o processo, por ser mais rápido. No entanto, muitas sentiram-se enganadas por terem sido informadas na altura que poderiam viajar pelo espaço Schengen, o que não se concretizou. Além disso, outros direitos estão limitados, como o reagrupamento familiar. Este é um grande problema, porque a família destas pessoas está aqui e quem tem este título, portanto, ele está legalizado em Portugal, ele pode circular em Portugal e entre os demais países do espaço Schengen, não. Ele só vai poder circular entre os países CPLP. Então percebe que isso é restrito. Agora, todos os familiares destas pessoas estão com seus processos de reagrupamento familiar pendente. Não há marcação, não há possibilidade de fazer o reagrupamento. Por quê? Porque sequer o primeiro, vamos dizer, o cabeça da família, ele tem um título CPLP. E se ele tem CPLP, ele não consegue fazer reagrupamento familiar. Nem da esposa, nem do filho, nem da filha e de ninguém. Nem do pai, nem da mãe. Não é possível fazer. Então, aqui está de forma bem resumida. A matéria vai se estender. Nós vamos aguardar, na realidade, a publicação do decreto-lei, para então a gente adentrar um pouco mais em alguns detalhes que certamente virão com este decreto. Além deste decreto, foi aprovada também uma resolução e foi criada, vamos chamar assim, de uma força-tarefa, uma equipe. São 300 pessoas que vão trabalhar a partir de agora. Não me pergunta se a partir de hoje, de amanhã, não sei.
tá? Mas certamente vão trabalhar em breve, vão iniciar as atividades. E estas pessoas estarão subdivididas em grupos. São 300 pessoas que vão tratar do quê? Dos processos antigos, que muitos deles foram judicializados, outros que as pessoas foram convocadas, não deram resposta, esses processos serão encerrados, e aí vem o pessoal que vai cuidar de reagrupamento, vai ter uma equipe cuidando de concessão de títulos novos, de abrirem possibilidade de renovação, de abrirem possibilidade para o reagrupamento, enfim. Criou-se uma força-tarefa para que isto ocorra. E, já dizendo novamente, para um espaço de 1 ano, não é para ontem, tá? Não é para ontem. Isto vai ser implementado e tem tempo para acontecer. A questão é, a ideia do Estado português, a ideia da própria AIMA, a promessa da AIMA é que até o próximo mês de junho de 2025, a AIMA esteja em condições de atender, dentro dos prazos legalmente previstos, aos processos novos que forem adentrando. Então, essa força-tarefa ela está incumbida de limpar a área, de tirar os atrasos, de colocar a casa em ordem. Para quê? Para que a partir dali, se você chegar lá e pedir um reagrupamento familiar, o seu processo vai ser analisado e vai ser o seu título, se tudo estiver correto, concedido dentro dos prazos legais. Porque se você não cumpre um prazo legal, o que acontece? Entra na justiça. Hoje nós temos um tribunal em Portugal tratando só de processos contra a AIMA. Pararam de analisar os outros assuntos, criaram uma equipe só para tratar desses processos. Então, há uma crença de que a partir do ano que vem, ou seja, daqui a 1 ano, não haja mais necessidade de você entrar em juízo para requerer o seu direito, que era de 90 dias para uma resposta. Isto tem de ser automático. O que deve acontecer é acabar com o estoque que está pendente e aí começar a trabalhar do zero e agilizar os processamentos. Você perde na atual situação, por exemplo, seu título venceu. Você perde a possibilidade de arrumar um trabalho, porque está vencido, quem lhe contratar está correndo risco, vai ter que discutir com muito jeito, com muita calma, para dizer que o cidadão está em processo de regularização, mas, como diz o próprio nome, em processo não quer dizer que está resolvido o processo. Ele está ainda em análise. E se ele estiver em análise, ele não está concluído. Então, tudo depende, uma coisa depende da outra. Uma coisa depende da outra. Você perde o seu certificado digital, você perde. Quem tem, tá? Vai aqui mais uma. Quem tem documento vencido e por um acaso levou a sorte de ter um médico de família, né, que lhe foi concedido um médico de família, que é uma coisa tão importante aqui em Portugal, o que acontece? Este médico de família deixa de existir, porque o seu título, o seu documento está vencido e o seu protocolo, o seu cadastro, digamos assim, na base do Serviço Nacional de Saúde foi derrubado. Você perdeu o médico de família, vai voltar para a fila para conseguir novamente o seu médico de família. Você perdeu marcação de consulta. Você tinha consulta agendada para uma data para frente. Seu cartão venceu, essa consulta caiu. Tem dúvida? Vai lá no posto de saúde e pergunta. Vai lá no posto de saúde e faz a consulta para ver o que acontece. Essa é a resposta que você vai receber. Lamentamos, não há mais. Ela nem faz mais parte da base de dados. Se você vai lá no terminal, quando chega no posto para tirar a senha, mete o seu cartão cidadão lá dentro, já não aparece mais a consulta, porque ela foi derrubada, porque o seu título está vencido. Então, olha o tamanho do prejuízo e o tamanho da implicação que tem o atraso promovido pelo Estado português com relação aos processos de legalização dos imigrantes aqui em Portugal. No mais, era isso por hoje. Queria deixar aqui um forte abraço a todos. Esperamos que este documento seja colocado a público o mais rápido possível, para que a gente possa então fazer a leitura dele e fazer a avaliação, comentários e críticas. No mais, um grande abraço a todos e até breve.